Ok. Muito bem, irmãos, que alegria a gente poder novamente estar junto aqui e continuarmos aprendendo a palavra do Senhor. Nós vamos continuar no curso aqui de eleição, livre-arbítrio e evangelismo. Hoje já para a sexta lição. Antes da gente dar início propriamente, alguém poderia orar já para a gente? A Fernanda ou o Elcio estão aí? Possível? Sim, posso orar. Vamos orar. Senhor Deus Pai, muito obrigada, Deus, por esse dia. Já agradecemos a Deus pelo dia lindo que o Senhor nos dá, pela oportunidade que temos, ó Pai, de estarmos aprendendo mais de Ti, Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor possa nos orientar. Abençoe o Senhor Deus Weber, que vai estar trazendo esse estudo para nós. Possamos, ó Deus, estar abrindo os nossos corações e mentes, ó Deus, para o correto entendimento da Tua palavra, Pai. Abençoa-nos, abençoa cada um e fica conosco no dia de hoje, no nome santo de Jesus é que eu te peço. Amém. Amém. Muito bem. Nós estudamos aqui já as 5 primeiras lições. Eu até coloquei de uma forma de cores diferentes para dar aquela didática de entendimento da lógica e da sequência. E as primeiras 4 lições têm um cunho um pouco doutrinário, abordamos algumas dificuldades de entendimento, mas, por fim, na lição 3 e na lição 4, nós apresentamos dois pontos muito importantes para entendimento dessa questão da evangelização, que é um ponto importante primeiro, da soberania de Deus, responsabilidade, mas da questão de livre-arbítrio, uma discussão sobre isso. As lições 5 e 6 falam agora da evangelização. Elas tratam, então, um pouco mais em detalhe, e entrando já no assunto, que é um tópico principal, o ponto principal, né? Vamos dizer, o motivador desse curso, a questão da evangelização, mas os perigos de uma evangelização comprometida, já foi dada essa aula no passado, e hoje nós vamos falar sobre a apresentação genuína do Evangelho de Cristo. Depois, nas lições 7 e 8, eu diria que seriam as lições como resposta à pergunta, a grande pergunta que se faz quando se pensou nesse curso aqui. Essa questão das dificuldades de entendimento desse assunto da soberania de Deus, eleição, e a questão da evangelização e como fazemos esse trabalho diante desse cenário. Então, as lições 7 e 8, elas são como 2 grandes respostas para a grande pergunta que, vamos dizer, foi feita antes de pensar nesse curso, nesse tema aqui. E a conclusão é uma lição que vai tentar fazer uma visão geral de todo o curso, uma visão de cada um dos temas, de uma forma bem sucinta. Eu acho que é uma lição conclusiva e interessante para ter uma visão mais abrangente. Então, hoje nós vamos estudar a 6ª lição, apresentação genuína do Evangelho de Cristo. Então, quando falamos genuína, em função dessa discussão que tivemos no passado, dificuldades que nós enfrentamos hoje na sociedade moderna com relação à evangelização. Algumas simplificações, algumas coisas que são, vamos dizer, eu não diria nem simplificação, eu diria buscar elementos de outros locais, buscar elementos de outras fontes para se fazer esse tipo de trabalho. Então, um secularismo entrando, então todas essas dificuldades que foram apresentadas ali, a gente tenta apresentar agora uma visão, vamos dizer, bíblica, como que é a nossa igreja, como que a igreja do Senhor deve fazer o trabalho de evangelização, quais são as grandes preocupações. Então, essa apresentação genuína tem esse propósito. O nosso texto básico se encontra em 1 Coríntios, capítulo 9, dos versos 19 a 24. Eu vou pedir a Sara, se possível, fazer a leitura para a gente. 1 Coríntios 9, de 19 a 24. Os irmãos, se estiverem com a Bíblia, podem acompanhar. Não vai ser projetado o texto, não, mas com as suas Bíblias vocês podem acompanhar. Tá, posso ler sim. Pode ler? Pode. 1 Coríntios 9, 19 a 24. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus.
mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de que, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Muito bem, obrigado, Sara. Esse texto ele é desafiador para a gente, né? A gente vê o testemunho do apóstolo Paulo, a gente vê o esforço, o zelo e o desprendimento do apóstolo Paulo em pregar o evangelho. Nós conhecemos a história dele, o sofrimento que ele passou, ele entregou-se totalmente, a sua própria vida acabou sendo ceifada exatamente por causa da pregação do evangelho. Então, é de inspiração para nós, é desafiador para nós quando nós lemos um texto como esse do apóstolo Paulo. Como introdução, irmãos, começa a falar com ele. A garganta já. Como introdução, eu diria aquele que nós falamos um pouquinho com algumas pessoas já, a questão da evangelização é o ponto central desse curso aqui. Então, nesse sentido, essa lição tem um peso muito importante. Ela não trata necessariamente das discussões e dos temas, que é aqueles pontos que nós falamos agora há pouco. Isso aqui está reservado lá para as lições 7 e 8. Mas essa lição 6 ela é muito importante porque ela é o cerne do assunto, a evangelização. Nós estamos discutindo a questão de soberania de Deus, eleição e a evangelização. Então, nada melhor do que nós falarmos propriamente da evangelização. Esse assunto ele é muito tratado na igreja, ele é um ponto importante para todas as igrejas, a questão de levar o evangelho, né, de levar a palavra de Deus. Então, a Bíblia nos apresenta esse aspecto da responsabilidade para pregar o evangelho, que nós vimos aqui do apóstolo Paulo, e ele diz também, pesa sobre mim essa responsabilidade. Acho que nós todos temos que afirmar da mesma forma, temos que ter no coração este mesmo não só desejo, anseio, mas essa responsabilidade também no nosso coração. A responsabilidade de levar a palavra, testemunhar, pregar o nome do Senhor Jesus. A Bíblia nos apresenta instruções para isso. Então, o objetivo nosso hoje aqui é tentar discutir um pouquinho sobre essa questão da evangelização. Nós, então, não vamos ficar entrando em textos de aquela que nós falamos, de soberania, questão. Não, hoje é evangelização propriamente. A Bíblia nos apresenta instruções de como fazer isso. Nós temos que ter, então, cuidado de seguir essas instruções, de aprender conforme a palavra nos ensina, nos mostra a respeito dos pontos que nós podemos abranger. Quais são esses pontos? Existem 4 questões que nós vamos tratar aqui hoje. Com relação à evangelização, eu acho que cada irmão pode testemunhar depois, e nós podemos compartilhar experiências com relação à sua vida, com relação ao nosso dia a dia, com relação aos trabalhos que a igreja faz. E acho que é interessante se nós pudermos compartilhar juntos sobre esse trabalho e a questão da evangelização. Muito bem, são 4 questões principais e a nossa lição vai se concentrar nisso aí. Eu vou fazer uma leitura aqui rapidinho, só para fecharmos. Eu sempre gosto de ler a ideia central do nosso curso. Eu já passei aqui entrando na parte da introdução, mas é interessante, eu vou fazer a leitura da ideia central que está na nossa apostila. Inclusive, aqueles que não têm a apostila, eu acho que todos já têm, né? Pode acompanhar pela apostila, ela é muito próxima da nossa lição. A ideia central diz assim: a evangelização é o mandamento do Senhor para toda a sua igreja. A Bíblia nos instrui, através do ensino e exemplos, que evangelização significa apresentar Jesus em pessoa, o Salvador que vive e reina, que o conteúdo do Evangelho é apresentar Deus, o pecado, Jesus Cristo, conversão pela graça através de arrependimento e fé. A motivação é a glória de Deus e o amor ao próximo, e os métodos são explicar e aplicar o Evangelho. Quando nós lemos essa ideia central, nós podemos dizer que tem um sucinto aqui de toda a aula.
Nós vamos passar agora com mais detalhes, mas vocês vão ver que essa ideia central ela já abrange todo o conteúdo de uma forma bem resumida dessa lição. Então, são os 4 pontos que, inclusive, foram citados nessa ideia central. Se os irmãos perceberam, pode depois reler novamente, vai ver que eles estão contidos aí. O primeiro deles, a primeira pergunta, é essa aqui. O que é evangelização? Então, quando nós falamos o que é evangelização, nós começamos a pensar. Nós falamos de evangelização aqui nas 2 aulas passadas, né? Aliás, na aula passada, e esse assunto é o assunto que é o tema importante, mas o que é evangelização? Será que no contexto moderno de hoje nós entendemos isso? Será que na nossa igreja, será que no nosso dia a dia a gente entende direitinho o que é evangelização? Uma questão que a gente quer abordar, por exemplo, é essa questão de conteúdo versus forma. Ou seja, o conteúdo da evangelização versus forma da evangelização. Aqui existe uma disputa, porque muitas vezes existem algumas confusões e alguns destaques e algumas coisas sobressaem com relação ao conteúdo do que se fala e à forma do que se faz da evangelização. Por exemplo, a questão da mensagem versus o efeito. Então, quando a gente fala assim, o que é evangelização? Essas coisas vão começar a ser, assim, misturar na nossa cabeça. Então, começa a haver essas dificuldades de nós confundirmos a mensagem versus o efeito. Significa, vamos tentar dar uma pensada sobre esses pontos aqui. Quando nós falamos de evangelização, muitas vezes vem na nossa mente algumas atividades que são feitas na igreja. Por exemplo, nós tínhamos, em algumas igrejas tem com frequência, nós já tivemos alguns e podemos ter mais ou menos, mas não é uma prática normal na igreja, mas é possível se fazer, não tem restrição. Mas é o culto de evangelismo. Nós trabalhamos numa época lá no comitê de evangelização e foi feito vários períodos, um domingo por mês, um culto de evangelização. Então, um culto que a mensagem era dirigida para não crentes, uma mensagem dirigida para as pessoas aceitarem Jesus, é uma mensagem de pregação do evangelho. Aí a gente pensa, bom, evangelização, então, seria isso, fazer um culto especial para isso. Evangelização, a gente lembra dos MVs, né, dos missionários voluntários. É um trabalho especial dedicado para si numa cidade, vai com toda a equipe, tem todo um trabalho social também acompanhado, muito bonito, muito grande, impactante, realmente motiva muita gente, impacta de forma muito grande a cidade, e a gente mesmo, nós saímos de lá transformados, a gente que participa do trabalho missionário voluntário, a gente sabe como que impacta a nossa vida. Aí a gente pensa, evangelização é aquilo lá. Evangelização é você criar um ambiente próprio para fazer o trabalho. Então, muitas vezes, nós confundimos a evangelização com conteúdo versus a forma. Então, evangelização, nós pensamos primeiro nesses cultos evangelísticos que eu citei, são esses momentos, ou então campanhas. Já participei de vários, nós fazemos muitas vezes, tem campanha de evangelismo, vai num estádio, faz um trabalho enorme de evangelização. Nós confundimos muitas vezes evangelização com resultados, que seria o item, seria o efeito, né? Vamos voltar aqui, essa é a mensagem versus o efeito. Nós muitas vezes confundimos com resultado. Vocês podem lembrar, talvez, se quem participou do trabalho de evangelismo, você faz um trabalho, um culto evangelístico, seja lá nos missionários voluntários, reúne numa praça, reúne em algum lugar, reúne num salão, alguma coisa, na escola, e prega o evangelho, e fala do evangelho, e depois o pastor pode fazer até um apelo ou não, depende do estilo, ou faz um convite para que as pessoas procurem alguém, mas muitas vezes nós temos um sentimento de que se por acaso ninguém levantar a mão, manifestar, ou ninguém depois efetivamente se converter, vamos usar esse termo, essa questão do apelo foi falado um pouquinho, nós não vamos entrar nesse detalhe, mas vamos dizer, efetivamente não houve a evangelização porque a gente sente que não houve, porque ninguém se converteu, não houve, a gente vê trabalhos de missionários que eles vão para campos difíceis, países tremendamente difíceis, e passam anos. E o trabalho, muitas vezes, é muito pequeno, poucas pessoas se convertendo. E a gente então confunde um pouco evangelização com resultados.
parece que a evangelização não aconteceu. A gente sente, por mais que a gente nem fale isso e a gente diga o contrário, mas no fundo a gente sente como se o trabalho de evangelização não aconteceu, se por acaso não teve pessoas que se converteram, gente que levantou a mão e que foi à frente, e que houve mudança. A gente tem esse sentimento. Então, a confusão que acontece nos dias de hoje de confundir o que é evangelização com resultados, porque os resultados devem vir, mas a evangelização não é isso. A evangelização não é isso. Então, a primeira coisa que a gente, essa questão da pergunta, o que é evangelização, né? É confundir o modo como fazemos sobre o que falamos. Então, a forma de evangelização, a gente confunde muitas vezes quando você cria aquele ambiente, aquele momento especial para o trabalho. Aquilo é evangelização. E a gente confunde a evangelização com isso, sobre o que falamos, o que é evangelização. Então, a questão do conteúdo versus a forma. Então, afinal, o que é evangelização, né? Então, para ser bem sucinto, evangelizar significa declarar uma mensagem específica, significa apresentar Jesus em pessoa, Jesus Cristo em pessoa, o Salvador que vive e o Senhor que reina. Evangelização significa emitir uma convocação, uma exortação para que haja arrependimento e conversão, uma transformação de vida, uma entrega absoluta àquele que unicamente pode salvar. Então, meus irmãos, a evangelização é esta mensagem que precisa ser proclamada. Quantas vezes os profetas, quando eram mandados por Deus para falar, o povo rejeitava, negava, muitas vezes até eram maltratados. Os apóstolos, na era da igreja primitiva, que saíram para pregar o evangelho, o apóstolo Paulo, quantas vezes já foi perseguido e quase morto, apedrejado, foi quase morto naquelas primeiras viagens missionárias dele, perseguido de tantas formas, então maltratados. A pregação do evangelho é levar a palavra. Nós temos uma mensagem a ser proclamada, como um atalaia. Atalaia, aquela representação no Antigo Testamento, que ele tinha que anunciar a palavra, e Deus dá uma administração muito grande, você tem uma mensagem a levar, vai e leve. Eles podem aceitar, eles podem não aceitar. E Deus fala a respeito das consequências de aceitar e não aceitar sobre o atalaia. Mas qual era a obrigação do atalaia? Vá e fale. Você tem uma mensagem. Vá e fale. Admoeste, exorte, conclame a que haja arrependimento e transformação de vida. Quando foi tratado na aula passada sobre a questão do apelo, muito pouquinho, a questão do apelo que foi colocado, o Fábio falou muito bem, a questão de manipulação. Existe hoje que são as técnicas de evangelização, a manipulação, criar um ambiente para fazer as pessoas tomar uma ação. Mas uma coisa é essa manipulação que nós não gostamos muito, de se você tentar manipular psicologicamente as pessoas. Uma outra coisa é admoestar, exortar, conclamar para que as pessoas se arrependam e creiam no Senhor Jesus e tenham uma vida transformada e mudem as suas vidas. Este conclamar, este exortar, este chamar ao arrependimento. Se isso é o termo que pode se chamar de um apelo, então esse apelo ele é bíblico e tem que ser feito. A Bíblia fala, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, hoje, a Bíblia fala, hoje é o dia da conversão, hoje é o dia. Então, nós temos que exortar as pessoas a terem uma vida transformada, mudar de vida, falar da mensagem do Senhor Jesus. Muito bem. Então, essas instruções bíblicas de como fazer, nós aprendemos muito quando vemos na palavra de Deus. A Bíblia nos ensina sobre esse ponto de forma muito clara. E a gente tem uma inspiração muito grande no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo para nós, né? E ele, no 1 Coríntios 1, 22 a 25, a primeira coisa que nós temos que aprender da instrução bíblica sobre a evangelização, que a mensagem precisa ser uma mensagem fiel. E o apóstolo Paulo, ele diz assim, porque tanto os judeus pedem sinais, lá em 1 Coríntios 1, 22 a 25, porque tanto os judeus pedem sinais, como gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo,
poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Nós pregamos, ele diz, eu prego a Cristo Jesus crucificado, significa a obra de Jesus, não o Jesus que veio, real, Filho de Deus, mas que ele foi crucificado e a obra dele. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Essa é a nossa pregação, meus irmãos, pregação de Jesus. E depois o apóstolo Paulo também, lá em Colossenses, em capítulo 1, 28 a 29, ele diz assim, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Então, esse texto mostra que a pregação do Evangelho ela precisa ser aprendida antes de ser vivida. Muitas vezes nós confundimos isso e as pessoas já começam a despreocupação com conhecer. Você precisa ter um sentimento, transformar sua vida, e aí você vai seguir a Jesus. Mas a Bíblia mostra que nós devemos sim seguir a Jesus, ter uma vida transformada, mas o apóstolo Paulo deixa muito claro, você precisa aprender. O apóstolo Paulo sempre teve essa preocupação de ensinar, de doutrinar. As cartas do apóstolo Paulo são esse exemplo, e os apóstolos, e a Bíblia nos ensina isso. Então, a evangelização ela deve ser aprendida antes de ser vivida. Nós temos que viver a mensagem do Evangelho, mas precisamos doutrinar, precisamos ensinar. Então, quando falamos em evangelização, nós não podemos deixar de lembrar que ela precisa ser aprendida. As pessoas têm que entender e compreender as suas condições. Em 1 Tessalonicenses 2,12, é uma advertência, exortação, amor sacrificial. Esse texto nós não vamos ler, ele é um pouco grande e extenso, mas existem algumas palavras-chave no texto que eu relaciono aqui, rapidinho. O apóstolo Paulo está dizendo que a estada dele não foi infrutífera, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, ele cita essa dificuldade. Ele diz, a nossa mensagem não foi de engano nem de impureza, e nem se baseia em dolo, mas fomos aprovados por Deus, não usamos linguagem de bajulação, fomos enviados por Cristo, manutenção. E no final desse texto ele diz, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, de como noite e dia labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Cristo. Vós e Deus sois testemunhas do modo como piedosa, justa e irrepreensível procedemos em relação a vós outros que credes, e sabeis ainda que maneira como Pai a filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos. O apóstolo Paulo mostra o amor, o sacrifício, o desejo de ele ver aquelas pessoas transformadas, não só por um fato de ter uma manifestação de aceitar Jesus, é uma vida, é um compromisso de vida, e o apóstolo Paulo ensina, então, essa transformação. Então, o que é evangelização? Essa primeira parte, irmãos, da evangelização, nós não podemos confundir muito isso, porque muitas vezes algumas pessoas se sentem um pouco frustradas quando estão fazendo um trabalho, não vê muitos resultados e acha que não está sendo, será que está sendo feito? Será que eu estou fazendo o trabalho? E depois nós entendemos o conteúdo e o conceito dessa mensagem que precisa ser transformada. A evangelização precisa ser pregada, as pessoas com transformação de vida anunciada. Então, essa é a primeira parte da pergunta, das 4 que nós vamos falar nessa manhã, que é evangelização. Se alguém quiser falar e compartilhar, se tiver alguma palavra, mesmo durante o momento que nós estivermos expondo, eu não sei como vocês podem até abrir o microfone, falar uma palavrinha, me interromper um pouquinho, que eu dou uma paradinha e a gente continua, tá? Fiquem à vontade para fazer isso, porque não tenho toda a facilidade de visualizar, ou se alguém manifestar o desejo com um sinal, muitas vezes eu não consigo ver, porque como eu estou apresentando aqui, posso ter um pouco de dificuldade. Mas se você abrir o microfone e falar alguma coisinha, eu interrompo, dou a palavra para você. Fique à vontade. Então, o segundo ponto
é o conteúdo da mensagem evangelística. Eu diria que esse ponto aqui é quase que nós poderíamos ficar todo o tempo. Esse assunto, ele é um assunto muito grande, ele é um assunto vasto. Nós temos momentos que dedicamos aulas e tempos grandes só para tratar desse assunto aqui. O conteúdo da mensagem evangelística. Nós podemos dizer assim, em suma, resumidamente, é o evangelho de Cristo e do Cristo crucificado. A mensagem do pecado do homem e da graça de Deus, da culpa humana e do perdão divino, do novo nascimento e da nova vida por meio do dom do Espírito Santo. E nesse ponto aqui, então, esse resumozinho aqui, Evangelho de Cristo crucificado e porque ele deveria e veio a este mundo e suas implicações. Então, a pregação do Evangelho é apresentar esse Jesus, o que ele fez, o que ele veio. E eu tenho, assim, experiência muitas vezes pregando o Evangelho, nós fazemos trabalho, todos os trabalhos missionários voluntários, fazemos muito intensivo até, e muitas vezes visitando pessoas simples, pessoas até têm corações simples até, muitas vezes bem intencionados, mas com muito pouco conhecimento. Muitas vezes nós perguntamos, assim, sobre Jesus, e elas até manifestam que já teve uma experiência, um encontro, alguma coisa assim, mas aí a gente aprofunda um pouquinho para saber, você sabe por que Jesus veio? Jesus precisava ter morrido? Será que ele precisava ter morrido? E quase sempre, muito comum, é realmente muito comum, a gente vê as pessoas, primeiro elas não sabem exatamente, veio para ensinar, abençoar, aquele jargão que a gente já conhece muito das pessoas a respeito desse assunto. Quando nós perguntamos se Jesus precisava morrer, o que significa a morte de Jesus? Boa parte não sabe. E até estimulando, assim, até conversando, a gente lança assim, será que se ele não tivesse morrido não seria melhor? Ele estava num trabalho tão promissor, tão grande, não era melhor que ele continuasse? E muitas das vezes as pessoas concordam isso mesmo, que pena, partiu tão cedo, e as pessoas não sabem. Então, meus irmãos, eles precisam saber. O Evangelho precisa saber essas verdades. Apesar de que a transformação, Jesus transforma corações, e mesmo as pessoas na simplicidade, é Deus que salva, Deus que age, e não contestamos a ação de Deus na vida de pessoas. Mas a Bíblia nos mostra que nós precisamos aprender essas verdades e ensinar essas verdades. E é isso que a gente vai tentar apresentar aqui. Esse trabalho que é feito nos missionários voluntários, quem vai conhece bem esse cubinho aqui, né? Esse é o cubo evangelístico. E ele mostra, resumidamente, a questão da evangelização. Eu uso ele também, mas eu diria que você tem que ter um conteúdo grande para falar aqui, porque ele acaba sendo bem simplista. De uma certa forma, você pode conseguir falar em muito pouco tempo, mas pode também falar com mais detalhes a respeito disso aqui. Mas muitas vezes nós falhamos um pouquinho em deixar alguma coisa ou outra. Existe um ponto que no finalzinho dos conteúdos, desse conteúdo aqui, que eu acho que fica faltando no cubo, porque a gente precisa apresentar um ponto que, no finalzinho desse ponto aqui, eu vou mostrar o que significa. Mas eu acho excelente, eu uso muito. E nessa primeira parte aqui, que esse primeira figura que tem essa ilustração primeira do cubo, apresenta duas verdades extremamente importantes. Então, quando a gente fala sobre o conteúdo, eu vou resumir em 4 grandes blocos que a gente tem que falar. Então, quando a gente apresenta o Evangelho, a gente precisa resumir. Isso aqui eu acho que é importante, os irmãos podem compartilhar, isso me preocupa muito. Assim, sempre faço trabalho, eu tenho uma preocupação muito grande com isso, porque muitas vezes nós minimizamos muito a mensagem. Hoje em dia, e é o que aconteceu naquela lição passada, a quinta lição, a apresentação de um Evangelho diminuído, enfraquecido, retirado algumas grandes verdades, e a gente perde alguns conceitos que são extremamente importantes. O primeiro deles, dentre os 4 que nós vamos citar aqui, é a questão de Deus, né? Quem é Deus? Esse ponto, ele é, acho que, vital, né? As pessoas, nós falamos, Deus é muito conhecido, o Brasil é um país que fala muito, conhece muito a Deus, mas nós não temos, como país, como nação, um conceito tão claro e tão forte a respeito de Deus. Muitas vezes sobre o Deus é amor, que é verdade, Deus é misericórdia, Deus é graça, Deus é bondade.
Então, tudo isso são verdades, e nós sabemos bem, mas quando se fala quando Deus é justiça e Deus é santo, as pessoas não têm esse conceito muito claro, né? O Deus soberano sobre todas as coisas. Então, nós precisamos conhecer o Deus criador, cheio de amor, misericórdia, mas também é o Deus de justiça e santidade. Precisamos ter uma visão clara de Deus apresentada na Bíblia. A Bíblia nos apresenta. Hoje existem muitas pessoas que contestam, diminuem a questão de Deus, porque vê a questão desse poder de Deus, e quando fala que Deus, tem um texto muito interessante, foi divulgado agora pelo pastor, um texto de J.C. Riley, é um pastor do século, se não me engano, 19, na virada para o 20, e eles tiveram um período de calamidade muito grande, e ele escreveu um texto muito interessante, que assim, é o dedo de Deus, ou seja, o que estava acontecendo com eles. E isso, eventualmente, pode ser usado até para nós hoje, que estamos vivendo esse período de pandemia. É o dedo de Deus. Deus está agindo, o dedo de Deus. Tem o dedo de Deus aqui. Então, algumas pessoas se revoltam quando se entra num tema como esse. Algumas pessoas, quando falam sobre a questão da ira de Deus, elas não entendem a ira santa e justa, que nós compreendemos isso, mas numa visão do mundo, muitas vezes, não, esse não é o meu Deus. Eu já vi pessoas falando dessa forma. Esse seu Deus que você está falando, ele não é o meu Deus. Então, a questão de compreensão de quem é Deus, das verdades de Deus, é muito importante. É muito importante quando se prega o Evangelho, porque a razão última, primária, da questão da pregação do Evangelho, do próprio Evangelho, é exatamente essa: quem é Deus e o que ele exige. Então, esse ponto precisa ser entendido. É claro que nós não vamos ficar detendo muito tempo quando vamos falar sobre isso, mas eu confesso para vocês que essa primeira parte do cubo que está aqui, que mostra essa luz aí, é a questão que fala de Deus. E a segunda delas é que fala a respeito do pecado, onde está mostrando o homem ali do lado e simbolizando o pecado. Então, a questão da separação, e mostra essa separação que existe ali, essa ruptura. E esse ponto precisa ser salientado, irmãos, a questão da separação. E quando falamos disso aqui, precisamos falar das consequências do pecado. A questão nefasta, a questão da consequência tão trágica do pecado em relação à nossa vida com Deus. Foi um afastamento completo. Então, isso é preciso ser bem claro. Hoje, nós temos um pouco de dificuldade de falar de pecado. Isso foi citado na aula passada. Pecado tem sido minimizado. Algumas palavras que usamos, e a Bíblia usa com frequência, no nosso meio secular, muitas vezes elas são difíceis de usar. Uma delas é pecado, uma palavra que já não está muito na moda mais e até fere um pouco, as pessoas elas têm um pouco de dificuldade com isso. Então, nós não podemos confundir pecado com dificuldade de comportamento, ou não termos atingido padrões que estabelecemos para nós mesmos. Nós não podemos confundir pecado com consciência pesada ou sentimento de infelicidade naturais. Então, convicção de pecado é uma questão teológica, profunda, que tem um âmago já desde o início na criação do homem. Então, isso precisa deixar muito claro. E falarmos também da consequência disso aí, dessa separação, dessa nossa incapacidade. Então, meus irmãos, quando falamos do Evangelho, esse ponto eu considero ele muito importante. Algumas vezes algumas pessoas começam a pregar falando de Jesus, pode começar, isso não tem impedimento, começa de cara falando de Jesus. Mas muitas vezes as pessoas ouvem muito e elas não sabem aquilo que falam no início, elas não sabem por que Jesus veio, precisava ter vindo, precisava ter morrido, mas elas precisam entender, então, esse ponto aqui, exatamente isso, ou seja, quando entendemos quem é Deus e o que ele exige, e a santidade de Deus, e a nossa condição de pecado, de separação e de incapacidade de chegarmos até ele, total incapacidade, somos incapazes, nós não temos condições nenhuma, zero de condições de chegar até Deus. Então, todo esforço e religiões, tudo que é feito, nós temos que deixar isso muito claro, porque no momento que uma pessoa tem essa visão e essa clareza, ela vai falar, e agora, então, o que eu faço? Como eu posso obter isso? E ela vê que não existe uma condição dela fazer isso, a tentativa e todo o esforço que fizer. Isso precisa ficar claro para a gente poder ter uma resposta clara. Jesus. E aí sim, apresentar Jesus, Cristo, no contexto dessa condição de impossibilidade.
E Jesus, então, precisa ser apresentado. É a mensagem central. Quem é Jesus e o que ele fez, e o que ele fez precisa ficar claro. Nós temos, então, aqui alguns riscos dois riscos que nós consideramos aqui, nos dias de hoje, que seria apresentar Cristo separado de sua obra salvadora. Então, são duas situações que podem acontecer. Primeira, apresentar Cristo separado de sua obra salvadora é muito comum hoje. É falar de Jesus, Jesus que veio, é Jesus que fez tantas coisas boas, fala de Jesus que pode mudar a sua vida, pode transformar, mas não fala da obra dele. Não conhece a respeito da morte de Jesus. Aqui que nós falamos, pessoas que acham que talvez Jesus não precisava ter morrido, que pena. Poxa, a vida teria sido melhor se ele pudesse ter ficado, ensinado mais, tanta coisa. Então as pessoas não sabem, não conhecem a respeito da cruz. Precisa conhecer. Então nós não podemos apresentar esse Jesus desassociado da sua obra. Mas o segundo perigo é esse que está no item 2 aí, que é focar na obra salvadora separada de sua pessoa. Aí já é o outro lado. É quando nós conhecemos a obra de Jesus, conhecemos o que ele fez, conhecemos por que ele veio, falamos da obra de Jesus ali, mas dissociado da sua pessoa, ou seja, Jesus está vivo hoje. Jesus está ativo hoje. É o Jesus que atua na vida no dia a dia. Essa segunda aqui, o perigo dela é aquela questão da letra, a questão de conhecer e saber pela letra apenas, mas não conhece pela vida. Então, esse é o perigo. Nós temos que apresentar o Jesus é o Jesus que morreu, é o Jesus que viveu naquele período, que teve uma obra salvadora ali, mas é o Jesus que está vivo hoje, que atua no nosso coração. Então, é a salvação em Cristo e o amor. Algumas pessoas acabam, essa segunda parte é muito importante, porque é o Jesus que age em sua vida hoje, agora. Então, no confiar, no caminhar junto, no compartilhar, no depender dele. Então, é o Jesus que está vivo. Temos que apresentar essa centralidade da nossa mensagem. E o quarto ponto, e o último desse item, que é o conteúdo da mensagem evangelística, seria a conversão, que se resume em fé e arrependimento. Então, quando nós falamos na Ordo Salutis, que são aqueles elementos da ordem da salvação, alguns clássicos de escola dominical já apresentou, os irmãos que fizeram, talvez vão lembrar disso, uma sequência que não é necessariamente cronológica, mas elas precisam estar um evento presentes e de uma forma estabelecida para entendermos. A primeira coisa que acontece quando uma pessoa é convertida, Deus age na sua vida, é a ressurreição. Ou seja, ela precisa nascer de novo para ela tomar uma decisão de aceitar. Mas vem em seguida a conversão. Então, a conversão ela vem como uma consequência da ação de Deus na vida de uma pessoa. Deus que age. Primeiro ponto ali, Jesus, quando chamou Lázaro para fora, ele disse, Lázaro, vem para fora. Mas a primeira coisa que aconteceu com Lázaro, para ele obedecer, para ele dar o passo em direção a Jesus, foi receber vida. Ele não faria isso se não tivesse recebido vida. Essa é uma ilustração interessante desse conceito teológico reformado, de que o primeiro elemento na Ordo Salutis da salvação é a regeneração. Então, nós recebemos vida. Mas, em seguida, ela é uma coisa natural, é a conversão, que se resume em fé e arrependimento, as duas coisas. E, nesse sentido, é que eu disse que o cubo, a gente tem que tomar um cuidado aqui, porque muitas vezes nós falamos dos primeiros elementos aqui, os três, Deus, pecado, Cristo, fala-se da conversão, e existe uma exortação, admoestação com relação à conversão, muito claramente, mas pouco se fala do arrependimento. E nós tivemos algumas aulas na preparação dos cursos dos missionários voluntários, já tivemos a oportunidade de ministrar também, algumas aulas exclusivamente sobre arrependimento, porque esse ponto não pode ser menosprezado. Quando falamos de conversão, falamos de fé. A fé, que é a infalível confiança em Deus. Quando eu vi esse conceito há algum tempo atrás, eu achei muito legal, eu achei muito, muito bom. Esse conceito que acho que ele resume bem essa questão da fé. Infalível confiança em Deus. Ela é vital e é necessária, a fé. Mas a fé e arrependimento sempre estão juntos. E é interessante que a Bíblia, quando relata, e nós vemos no Novo Testamento, a quantidade de vezes que fala de arrependimento é muito grande.
Vamos ver se tem aqui o texto. O texto não está aqui, eu vou explicar isso ali um pouquinho mais. O texto está na apostila aqui e eu vou ler para vocês aqui. Em Atos 17:30 diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, esse texto e a mensagem de Jesus, e a mensagem de João Batista, e a pregação do Evangelho, se a gente olhar lá no Novo Testamento, a palavra arrependimento e os seus derivados ali, ela aparece mais vezes do que a própria palavra conversão. Então, ela mostrando a importância que existe na questão do arrependimento. E Jesus diz lá em Lucas 9:23, o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz, né? Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 14:23, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulheres, filhos, e mostra aquele texto mostrando a necessidade de transformação. Então, quando nós pegamos o Evangelho, isso aqui precisa ser dito. Conversão e arrependimento. Eu não gosto de ficar forçando. Isso aqui é uma coisa que é muito importante. Aí nós vamos ter um ponto que nós não temos tempo para isso agora, mas é a forma como nós pregamos o Evangelho, e final. Normalmente, as instruções sempre tem uma forma do apelo, né? Essa palavra que foi citada lá na aula passada. Pode ser feito na igreja, mas pode ser feito também na casa de uma pessoa quando você está pregando. Então, um estímulo para a pessoa transformar a sua vida. É aquilo que eu falei no início. Eu tenho muito cuidado para não tentar fazer com que a pessoa tome uma decisão falsa, uma decisão errada, uma decisão que, na realidade, não é verdadeira, porque ela pode se enganar com isso. Algumas vezes a gente pergunta para as pessoas: você já teve um encontro com Jesus? Algumas dizem: olha, várias vezes. Já tive várias. Então, ou seja, não entendeu o conceito ainda. Então, eu tenho muito cuidado com essa pergunta. No entanto, a exortação, aquilo que falamos, a exortação para transformar suas vidas, buscar em Cristo a salvação e o arrependimento de pecados precisa ser deixado bem claro. Para falar sobre o arrependimento de pecado, mostrar vamos dizer assim, inevitável que aquele que vai se transformar em Cristo tem um reconhecimento de pecado, um reconhecimento de afastamento de Deus, e uma necessidade, um desejo, clamar diante de Deus pelo perdão e se arrepender de verdade. Então, nesse sentido, alguns escritores, no caso, Spurgeon e Lloyd Jones, e tem outros também, mas eu diria que esses dois fizeram uma conceituação muito interessante. Primeiro, dizendo o seguinte, que fé e arrependimento estão sempre juntos. Quando a gente fala em arrependimento e fé, esse conceito, esses dois conceitos, eles estão próximos, eles estão sempre juntos, não tem um dissociado do outro. Mas aí há uma classificação, e eu muitas vezes procuro esclarecer isso aqui. Não vou fazer isso com detalhe agora, porque o tempo é pequeno, mas olha só, ele diz assim, ó, a conversão em si, esse termo maior, ela abrange três momentos, três conceitos importantes. E Spurgeon colocou como sendo, vamos ver se, não sei se talvez o apontador é para vocês, conhecimento, convicção e confiança. Seria os três presentes aqui. Já Martin Lloyd Jones disse consciência, aceitação e compromisso. Na realidade, são sinônimos, são parecidos. Conhecimento ou consciência é aquele momento onde a pessoa vai aprender. Ela precisa aprender, ela precisa reconhecer a sua vida, ela precisa reconhecer o seu pecado, ela precisa reconhecer a sua incapacidade de chegar até Deus. Isso pode ser falado de uma forma bem mais aprofundada. O conhecimento veio através da palavra de Deus, através da igreja, através de pessoas que expõem. O conhecimento precisa ter. O primeiro elemento para se ter uma verdadeira conversão é conhecer. O segundo é convicção ou aceitação, que significa uma aceitação, é aquele momento que a pessoa abre o coração para Jesus entrar. Olha, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, eu preciso dele. Reconhece a sua condição de pecado e diz, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. É nesse momento que nós temos Jesus como nosso Salvador e nós o aceitamos no coração. Só que essa mensagem muitas vezes para por aqui com relação à conversão. Mas tem um terceiro ponto muito importante, que é a confiança ou compromisso.
significa que existe uma mudança de vida, existe uma transformação de vida. Sem mudança de vida, sem transformação de vida, não existe conversão. E esse é um ponto que eu procuro salientar muito frequentemente, porque isso tem sido pouco explicado quando se prega o Evangelho. É uma exortação para a transformação de vida, deixar os pecados passados, mudar, estar bem envolvido com bebida, estar envolvido com imoralidade, estar envolvido com idolatria. Tudo isso tem que ser uma exortação para mudar de vida, transformar a vida e voltar para Jesus. E eu digo para vocês que com esse tipo de mensagem, com esse tipo de admoestação, muitas pessoas dão um passo atrás. Porque é muito fácil fazer uma pessoa falar, você não quer aceitar Jesus? É hoje, e a pessoa diz, quero, vamos orar por você. É fácil fazer isso. As pessoas fazem isso, não tem dificuldade nenhuma. Mas, muitas vezes, não é um compromisso genuíno e verdadeiro. Eu creio que a gente precisa pregar um evangelho que deixa claro o que significa transformação, aceitar Jesus. Me preocupo muito com esse evangelho esvaziado que tem sido pregado nos dias de hoje e que forma, muitas vezes, crentes descomprometidos, crentes que, com os ventos de doutrinas, acabam sendo influenciados, crentes que têm uma atitude de falta, muitas vezes, de amor, de alguns pontos especialmente importantes na vida da igreja, de união, de comunhão, de transformação de suas vidas, de quebrantamento diante do Senhor. Então, hoje, nós precisamos aprofundar esse conteúdo da mensagem do Evangelho, um Evangelho bem, vamos dizer, eu diria, esvaziado nos dias de hoje. Então, o conteúdo da mensagem evangelística, resumidamente, isso aqui. Eu estimulo vocês, esse aqui não é para vocês lerem, entenderem, porque está muito pequenininho, mas para mostrar que na apostila tem esse esboço de orientação. Eu usei isso, eu uso também ainda hoje, há mais de 30 anos que nós fizemos e estamos acompanhando, que é um esboço da pregação do Evangelho, todos esses pontos aqui. Se vocês quiserem, eu tenho até eu boto isso numa folha, aqui, ó, eu posso decorar, se for o caso, ou então usar dentro da Bíblia como apoio, porque aqui tem os textos bíblicos, tem uma sequência, então é uma exposição. É claro que a gente precisa aprender a ser sucinto na hora de apresentar, mas decorar, tem ilustrações mostrando, tudo isso é interessante na hora de fazer a exposição do Evangelho e para não perdermos nada, né, nenhum dos pontos aqui. Fica para vocês isso. Vocês podem imprimir e reduzir, no caso, quando fizerem evangelização, isso aqui é um apoio. Quando fazemos o trabalho de missionários voluntários, existem vários documentos de apoio, aquele cubo evangelístico, um caderno também, que tem ilustrações que mostram, então são documentos de apoio. Eu sempre uso esse aqui também como um apoio. Muito bom, vamos caminhar para os dois últimos, que eu acho que são mais rápidos. Eu acho que aquele segundo era importantíssimo, não queria ter um pouquinho mais de tempo ali. Esse terceiro ponto, daqueles 4 que nós falamos, é a questão da motivação. Se alguém quer contribuir, daqui a pouquinho, nós vamos terminar e eu vou até dedicar um pouquinho para a gente falar um pouco sobre isso. Motivação para a evangelização. Esse assunto nós já falamos algumas vezes, né? Lá nas aulas nossas, aquela grande motivação, né? A respeito de Deus, nós falamos sobre isso, mas é importante a gente deixar que são 2 grandes motivações. Se a gente for falar qual é a principal motivação, aí a gente resume, talvez encontrando a principal motivação. Mas a Bíblia nos mostra que, na realidade, tem 2 grandes motivações para nós pregarmos o Evangelho. É o texto aqui do Senhor, do resumo do Evangelho, né? Qual o resumo do Evangelho? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, esse resumo do Evangelho, que eu acho lindíssimo, e isso aqui realmente é o Evangelho, a pessoa que vive isso, ela não precisa de lei. A Bíblia deixa claro, isso aqui é o resumo da lei. Ela não precisa de lei. Se ela amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, e ao próximo como a si mesmo, como está o texto aqui, ela não precisa de lei, ela vai agir sempre em benefício das pessoas e no temor de Deus. Então, são 2 grandes motivações. A primeira delas, nós já abordamos, e é aquela pergunta, a primeira pergunta do catecismo, ela aponta fortemente para isso, né? Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Essa é a nossa maior motivação. Então, se nós perguntarmos qual é a maior motivação de nós fazermos o trabalho de evangelização, é a glória de Deus. Não tenho dúvida que essa é a resposta
é a motivação maior porque nós pregamos o Evangelho. Então, no breve catecismo fala esse texto aqui, e esse ponto, a glória de Deus se manifesta na conversão de um pecador. Então, a conversão do pecador ela é muito importante, mas a principal benefício, vamos dizer, o principal benefício na conversão de um pecador é que o nome de Deus é engrandecido, a glória do Senhor exaltada. Então, essa é a grande motivação. Eu queria passar para outra, porque também ela é muito importante, que é a segunda motivação. E ao teu próximo como a ti mesmo. É um termo que se usa algumas vezes, paixão pelas almas perdidas. Significa, nós devemos pregar o Evangelho também motivado por um amor, por um desejo de ver pessoas se convertendo, porque as pessoas estão se perdendo. E, meus irmãos, esse ponto ele assim, bate forte na gente, né? Esse é um desejo que deveria ser natural, espontâneo, uma vez que o amor de Cristo nos constrange. Olha só, vou citar alguma coisa que está na nossa apostila lá. Você pode acompanhar lá. Diz assim, uma vez que o amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos constrange, uma vez que fomos libertos das garras do diabo e resgatados para o reino do Filho do seu amor, uma vez que conhecemos as consequências do pecado e o destino de todos aqueles que rejeitam a Cristo. A motivação deve existir por um interesse genuíno de amor. Uma vez que nós conhecemos tudo isso, quem é Deus e o que ele exige de nós, e as consequências daquele que rejeitam, e para onde eles estão indo, meus irmãos, nós temos que ter o nosso coração chorando e derramando. Eu confesso que esse é um ponto que nós precisamos buscar mais a Deus. Porque falta muitas vezes essa visão de amor e de paixão pelas almas perdidas. O desejo de ver almas se convertendo. Esse desejo natural de falar a palavra de Deus e pregar o Evangelho. É muito bonito quando a gente vê isso em pessoas. Algumas até simples e falam, mas pregam o tempo todo e falam e pregam o Evangelho. É muito bonito isso, é importante. Eu acho que muitas vezes falta isso na gente. A gente pergunta por quê? Porque falta esse tipo, esse sentimento e esse desejo no coração, né? Talvez porque nos falta essa visão, a visão da realidade, do que vai acontecer com as pessoas que rejeitam a Cristo. Tinha um pastor coreano que pregou na nossa igreja há muitos anos, mais de décadas, não sei se 20 anos, e ele é muito incisivo, foi assim de uma forma muito forte, até grande, assim, desafiando a igreja, de forma muito forte, num dos encontros missionários e tal. E ele mostrando esse ponto foi muito claro. Sabe por que as pessoas não pregam o Evangelho? Porque elas não acreditam. Mais ou menos isso que ele falou. Ele foi muito forte nessa direção. Eles não acreditam no que estão falando. Eles não acreditam que as pessoas vão se perder. Porque se essas pessoas acreditassem, elas não deixariam de falar. Então, esse ponto é para instigar o nosso coração e, de fato, nós temos que pensar muito sobre isso. Pregar o Evangelho, porque nós sabemos as consequências. Então, muitas vezes falta a visão espiritual, a visão do Evangelho, a visão das consequências do pecado. E a gente acaba negligenciando isso, acho que a gente precisa fazer. E a pergunta é como reverter essa situação? É orar, né, irmãos? É orar, buscar no Senhor, buscar na palavra de Deus, na instrução, orientação. E uma coisa que é importante é fazer. Porque quando nós fazemos, quando nós agimos, nós aprendemos a amar. O amor não é um sentimento puro. A Bíblia nos ensina que o amor é ação. Então, quando agimos, quando fazemos, e a gente sabe disso, quem participa dos trabalhos, envolve no trabalho de evangelismo, vê como a ação, o agir, comove o nosso coração, motiva. E é importante, então, a gente fazer, agir e orar, para que Deus possa aumentar isso. E, finalmente, irmãos, para fechar, quais são os meios e métodos de evangelização? Meios e métodos de evangelização. Assunto que foi tratado na aula passada. Existem livros e livros e livros de metodologia de crescimento de igreja. Então, são usados metodologia, métodos, técnicas psicológicas e tal. Quais são os meios que nós temos que usar para pregar o Evangelho? Então, em última análise, meus irmãos,
há um só meio de evangelização, que é o Evangelho de Cristo explicado e aplicado. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 15, 18, diz: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Então, meus irmãos, existe apenas essa singularidade, né? A singularidade na pregação do Evangelho. Então, a pregação do Evangelho não tem essas diversidades que existem aí. Um só meio, Romanos 15, 18. A singularidade mostra para a gente também que existe um só agente. Esse agente da evangelização é Cristo Jesus. A nossa pregação do Evangelho, ela é centrada em Cristo. É muito interessante isso, quando estudamos a Bíblia, e tem alguns livros que mostram essa verdade com muita clareza, do início ao fim. No Antigo Testamento, em todos os livros, em todos os textos, a mensagem de Jesus está sendo apresentada ali. Então, essa singularidade, essa verdade, solos Cristos, esse grande realce do ensino reformado, mostrando a centralidade de Jesus. É a nossa pregação do Evangelho. Jesus é a pregação que temos que fazer. E sobre os métodos, há um só método de pregar o Evangelho. E aqui realmente existe muita diversidade e divergências sobre isso. Mas a Bíblia nos ensina sobre a pregação do Evangelho. Há um só método de pregar o Evangelho, que é da explicação, lá em Romanos 10, 17, que diz assim: assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A explicação, aquilo que nós falamos agora há pouco, as pessoas precisam entender o conceito. Então, é explicação e aplicação. A aplicação significa que eu compreendo profundamente nossa condição de criaturas pecaminosas. Encaramos os custos e as consequências da conversão, negando-nos a nós mesmos e ter Jesus como Senhor. Então, explicação do Evangelho, é a doutrinação, é a catequese, é o ensino da palavra e a aplicação, é viver a mensagem. Aqueles elementos que foram lá por Spurgeon, aqueles pontos que mostram na conversão, que é a aplicação, mudança de vida, servir ao Senhor. Aqueles 3 elementos: o primeiro, eu conheço; o segundo, eu aceito Jesus, eu tenho Ele como meu Salvador; e o terceiro, eu obedeço, eu caminho nas suas pegadas, eu tenho Jesus como meu Senhor. Conheço, Jesus é meu Salvador, Jesus é meu Senhor. Ele é meu Senhor significa que eu tenho uma transformação de vida, e isso é muito importante, pregarmos esse Evangelho. A aplicação de transformação de vida, isso é uma das coisas que nós mais precisamos nos dias de hoje. Num país, no Brasil, que tem uma igreja evangélica muito grande, mas a gente fica assim, triste de ver muitas vezes maus testemunhos, fragilidade nas vidas e testemunhos dos evangélicos, e a gente fica questionando, realmente precisamos, esse evangelho tem que ser pregado nesse conceito de mudança de vida e transformação. Então, esse evangelho moderno que nós vemos hoje, né? Alguns questionamentos que a gente tem em relação a esse tipo de trabalho de reunião evangelística, muitas vezes. A crítica que nós temos com relação a alguns trabalhos que são feitos se resume na tentativa de se criar um ambiente, métodos e artifícios centralizados no ser humano. Ou seja, aquilo que foi citado na aula passada, o resumo quando a evangelização se volta para o ser humano, para o homem, a centralização do ser humano. A Bíblia sempre tratou da questão Deus é o nosso ponto central, Deus é a essência da nossa mensagem, Ele é o centro de tudo. Mas quando a entrada do humanismo, entrou essa valorização e a mensagem se voltou e os métodos e tudo começou a se transformar na centralização. E aí vem os riscos, né? O risco é da minimização da apresentação das grandes verdades do Evangelho. Uma conversão sem compromisso e transformação. Então, meus irmãos, é um cuidado muito grande que nós temos
de não pregar um evangelho que não exija um compromisso de vida e uma transformação. Precisamos disso no Brasil. Pregar um evangelho genuíno, um evangelho que transforma. Nas duas próximas aulas, a 7 e a 8ª, nós vamos falar um pouco sobre a nossa enfrentamento, o momento que você fala, quando você prega o evangelho. Mas aqui nós não podemos deixar de falar que esse conteúdo, essa forma de falar, a pregação do evangelho precisa ser bem apresentada, os métodos, os meios, anunciar Jesus. Então, como conclusão, irmãos, nós vamos ler o texto que nós escrevemos aqui como conclusão, mas eu deixo aberto, se os irmãos quiserem falar alguma coisa, se tiver algum conceito, alguma pergunta, deixo aberto para vocês e depois nós vamos ler essa conclusão. Alguém quer falar alguma coisa, quer contribuir com alguma palavra, tem alguma experiência que gostaria de compartilhar, em termos de evangelização, algum conceito de visão no Brasil sobre o trabalho de evangelização, de evangelismo. Se não, irmãos, nós vamos ler, então, o último item aqui, que é a conclusão. Quem pode ler para a gente? Mateus, eu tenho ouvido pouco, né, Mateus? Você consegue... Está aparecendo para você aí, Mateus, para você ler? Uhum. Você pode ler para a gente essa conclusão? Recebemos de Jesus o grande mandamento, a grande comissão de levar a sua palavra até os confins da terra. Precisamos nos envolver nessa tarefa como prioridade da nossa vida, manifestando a nossa obediência ao Senhor, glorificando o seu nome e demonstrando o amor de Cristo que nos constrange a agir e amar o nosso próximo. A evangelização precisa ser feita sob iluminação de Deus e de forma biblicamente respaldada. Pois é, isso então, nós realmente precisamos pensar mais sobre isso, nós precisamos testemunhar mais da palavra, a igreja precisa fazer isso, é um modo de vida, precisa ser um modo de vida. Nós apresentarmos e falarmos do Senhor, a evangelização não é necessariamente um evento que acontece, aquilo que nós falamos no início lá, dos efeitos e metodologia que é feita. É um modo de vida, nós precisamos anunciar, e anunciar corretamente, e falar da consequência, a necessidade e consequência e o que vai vir depois de uma verdadeira conversão. Refletirmos mais sobre isso, nós vamos pensar um pouco mais, né? As próximas lições vão falar um pouco como nós enfrentamos isso, mas se nós não fizermos isso, pouco vai valer as outras lições, porque ela vale para aquele que realmente prega, que leva a palavra, que faz isso. Precisamos fazer isso. Ok? Alguém quer fechar com alguma coisa? Agradeço. Tem aqui as avaliações que eu sempre pedem para fazer. Nós vamos fazer uma oração final. Vamos. Cláudio, pode orar para a gente? Posso sim. Obrigado, Pai, por mais esse dia que ouvimos a Tua palavra, que estudamos a Tua palavra, Pai, que possamos levar a mensagem da forma correta, sem expectativas falsas, ó Pai, sem apresentar algo irreal, sem esperar um resultado, porque o resultado quem traz é o Senhor. Não somos nós, não é pela nossa palavra, mas é pela Tua palavra, Pai. Abençoa cada um aqui, ó Pai, que possamos frutificar e cumprir a Tua vontade, o Teu mandamento, para alcançar outras vidas. Te peço e agradeço isso, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Foi uma alegria. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. E tenham um bom dia. Domingo que vem nós continuamos vendo essa questão da 7ª lição. Vocês podem ler a apostila, se alguém não tiver. Ela, não sei se está... Vou até focar aqui. Alguém precisa? Eu acho que vocês já pegaram, né? Vocês precisam compartilhar. Mas Deus abençoe. Amém. Bom dia para vocês. Bom domingo também. Um abraço.